Olá a todos! Então, será que a hidroxicloroquina é a grande esperança que nós vamos ter para esta pandemia que estamos vivendo? Pois então, recentemente saiu um trabalho de pesquisadores franceses avaliando o potencial antiviral da hidroxicloroquina na pandemia que a gente vem vivendo atualmente com o coronavírus. A hidroxicloroquina já é um medicamento bastante utilizado, um medicamento antigo, né, que é empregado para doenças antimaláricas e autoimunes, com um bom perfil de eficácia e segurança. O princípio ativo tem também realmente um excelente potencial antiviral e por essa razão acabou sendo testado então para os casos de infecção pelo coronavírus. Só que antes da gente falar propriamente da ação e da eficácia e do emprego ou não desse medicamento para os casos de coronavírus, nós temos que ver uns conhecimentos antes, para entender até mesmo como o medicamento funciona e a questão clínica envolvida nesta questão. Os vírus não conseguem se replicar sozinhos, eles precisam entrar no interior de uma célula para poder então fazer o seu processo de reprodução. E esse processo envolve várias etapas e existem algumas condições especiais no citoplasma da célula para que esse processo aconteça de fato. Um processo essencial é o pH que se tem no citoplasma, porque todo o processo que envolve a questão de inserir uma fita de DNA ou iniciar um processo de produção de uma proteína própria de um vírus requer que o pH no citoplasma seja um pH ideal para esta atividade. Então, dadas essas condições, entra em ação a hidroxicloroquina, que tem como função, dentre as várias que ela exerce, a de promover a alteração no pH do citoplasma. A hidroxicloroquina, então, presente, promove essa alteração de pH. E essa alteração de pH no citoplasma traz consequências para o processo de replicação viral, comprometendo, então, toda a questão envolvida na multiplicação do vírus. Então, dá para se perceber que a presença da hidroxicloroquina no citoplasma das células infectadas por vírus vai, de alguma forma, impedir que os vírus consigam, então, se replicar. Mas uma questão tem que ser levantada. Será este impedimento clinicamente relevante? Será que realmente vai conseguir reverter um quadro adverso? Esta é, por enquanto, a grande questão que está sendo tratada com o uso da hidroxicloroquina. E para saber se é clinicamente relevante ou não, nós precisamos ter estudos com força de evidência. E os estudos com maiores forças de evidência são os clínicos randomizados, as revisões sistemáticas e a meta-análise, além do estudo de corte também. E temos estudos de menor evidência, como, por exemplo, relatos de vários casos e relato de um caso. Claro que, dependendo da situação, se a gente tem uma meta-análise, ela vai ser usada prioritariamente. Mas em algumas situações, como novos medicamentos ou uma situação emergencial nova, como está sendo essa pandemia, e sendo uma coisa muito recente, nós não temos estudos ainda aprofundados com relação ao uso da hidroxicloroquina para os casos de coronavírus. Então, a gente tem esta limitação. Então, nós temos esse estudo feito pelos pesquisadores franceses com o emprego da hidroxicloroquina e ele tem alguns detalhes que permitem já ter uma classificação com relação à sua força de evidência. Uma das características é o número de participantes baixo. São 20 pacientes que estão no estudo que foi publicado pelos franceses. Mas nós temos que considerar o seguinte: é uma questão emergente, é uma questão de pandemia, e os estudos precisam ser feitos de alguma forma para se começar a ter alguma luz, ter alguma orientação para se fazer alguma coisa em termos clínicos que possam reverter a adversidade que a gente se encontra. E nesse estudo com os 20 pacientes, o que os pesquisadores concluíram? Que houve sim uma redução da carga viral após 6 dias, o que é bastante animador.
Porém, temos que reconhecer que existe sim essa questão de ser um tipo de estudo com um número de participantes pequeno, mas temos que considerar o seguinte: não há outro estudo, não há um estudo maior, porque não tem tempo ainda. É uma coisa muito recente. E se a gente considerar, né, o estudo seria uma base da pirâmide, teria fraca força de evidência. Mas, novamente, volto a dizer, trata-se de uma questão emergencial, uma questão que a gente precisa saber como lidar logo, e tem sim um grande valor esse estudo, porque aponta realmente uma possibilidade. Claro que novos estudos serão feitos e claro que nessa situação que a gente se encontra, o emprego e o uso desses medicamentos serão muito importantes, até mesmo para se conhecer mais, né, as ações que ele pode trazer e os benefícios que ele pode trazer, e permitir também estudos mais aprofundados para que se tenha ainda mais conhecimento de como usar, qual dosagem, qual tempo, entre outras questões. E a conclusão que a gente pode chegar de toda essa história é que temos um estudo promissor que não apresenta fortes evidências, mas em função da situação que a gente se encontra nessa pandemia, e que é um forte candidato a ser um medicamento para reduzir a carga viral das pessoas já infectadas com o coronavírus. E uma questão muito importante, ele não serve para uso profilático. Então, não vamos correr para as farmácias, sair comprando essa medicação, vamos deixar que seja usada apenas, né, nos casos onde a pessoa já tem infecção e prescritas, né, pelo profissional habilitado para isso, para que as coisas realmente funcionem adequadamente, ok? Então essas são as informações, agradeço, muito obrigado.